Ixi, aí é difícil demais, né, Su? Ó a frase. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Aí é profundo demais. Mas eu quero falar mais adiante, Su. Quem falou essa frase aí tá atribuída ao filósofo chinês, o Confúcio. Tem umas frases dele também que é meio confusa, né? Por isso que puseram o nome dele de Confúcio. Então, nessa mesma frase, que ele fala que a palavra convence, convence mesmo. E o exemplo é o melhor que ter um exemplo e a palavra junto. Mas se você não dá conta de dar o exemplo, você pelo menos fala aí. Porque esse negócio aí, que você só fala e não faz. Uai, quem falava e fazia, eu só lembro de um só, que era Jesus. Jesus falava e exemplificava. E rapaz, mas para você chegar na toada de Jesus Cristo é muito difícil, filho do céu. Jesus Cristo estava crucificado lá em riba da cruz, pendurado no madeiro, e ele ergueu o olhar lá para riba e falou assim: ô Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Uns cavalão daquele lá, tudo adulto, sem vergonha, caído na pinga e na desordem, falar que não sabe o que faz, mas era no sentido amoroso, né? Nós temos que seguir o Cristo, perdoar. Para aí, filho, agora eu tô indo. O povo mandando mensagem para mim, tá doido aí. Então, no sentido amoroso, perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, toda vez que tiver uma oportunidade, você tem que aprender a perdoar. Mas essas palavras, quando você não der conta, filho, não cala a boca não, continua falando. Se a palavra convence, então convença. Esse filósofo aí também, olha o que ele falou também, ó. Está anotado aqui que eu anotei. O homem que move montanha começa carregando pequena pedra. Pedrinha pedregulho, se você não dá conta de dar o exemplo, fala aí. Não cala a boca não, isso aí é o povo lá incentivado pelo Cramungão que fica aí mandando você calar a boca, entendeu? É tudo evolução, tudo começa na palavra. Eu estou lendo esse livro aí, ó, e é cada coisa maravilhosa. Olha, tem mais coisa do Confúcio. Ele é meio confuso mesmo. Olha, tem mais confuso aqui, que eu não entendi direito, mas vocês podem iluminar eu aí, se vocês quiserem falar. Aprender sem pensar é tempo perdido. Pensar sem aprender é perigoso. Confuso demais, você está doido. Agora, tem um trem aqui muito bom, que é que eu estou falando aí para vocês. O Confúcio falou assim: a nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em nos levantarmos sempre que caímos. Olha aí, filho, você não dá conta de dar o exemplo. Quer dizer, se você não dá conta do exemplo, porque você já está caindo aí, já tem um tempo, né? Então, toda vez que cai, você levanta. E continua falando, que Jesus falou: ide e pregai-vos. Falou para os discípulos dele. E só para você ver a distância de Jesus para Pedro. Muita gente fala com gozação, mongonga, né? Que Pedro negou Jesus 3 vezes porque Jesus anteriormente curou a sogra dele. Filho. Tava lá a sogra com muita febre, quase indo e não indo, morre e não morre. E Pedro falando com o pensamento assim: agora vai, agora vai, agora vai. Aí Jesus pegou o pensamento dele, chegou assim: opa! Quieta tudo. Sai febre, passou a mão em cima da velha lá. Sai febre, sai tudo, e a velha deu uns pinotes da cama lá, e Pedro olhou para Jesus, balangando a cabeça. Ixi, como é que pode, né? Jesus deu um olhar assim repreensível para Pedro, Pedro chegou a baixar a cabeça de vergonha. Então, você vê a diferença de Pedro para Jesus. Pedro guardou o rancor, né? Não conseguiu perdoar, chegou na hora,
Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, que Jesus já sabia que passava no coração de Pedro, senhor. Você viu a distância de um para outro? Isso aqui é um amor maior, é esse caso aqui agora, depois que Jesus ressuscitou, tinha 500 lá na Galiléia que estavam fazendo oração, que foram os apóstolos que reuniu eles para fazer oração. Tinha muitos arrependidos lá, tinha romanos e tinha judeus, tudo junto. Né? Os apóstolos foram lá, reuniu eles, e vamos orar, e vamos orar. Tinha gente que tinha falado, crucifica, aquele povo gritando e tal, lá no meio, depois se arrependeu. Aí tinha 500 da Galiléia. Aí de repente, senhor, lá no alto foi surgindo uma luz. Ixi, a luz era Jesus. E foi chegando assim, e o povo foi chorando, e gente se jogando no chão, outros rasgando a veste, porque os judeus tinham essa mania de rasgar as vestes, de vergonha, né? E Jesus chegou para eles, aí apareceu lá no alto e falou assim, meus bem-amados, olha que amor profundo, depois de ser crucificado, eu tenho certeza, se fosse você chegava com a metralhadora assim, Jesus, esse é o ser iluminado, que saía iluminando os outros, na palavra e no gesto. Filho, no gesto. Ele sabia fazer o gesto. Agora nós não sabemos. Então vamos palavrear, não para não. Conversa e fala da briba. Fala, dá exemplo dos outros. Não fala de você não. Você não pode mentir, né? Ninguém pode mentir. Eu sou perfeito. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Primeiramente, que não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, e nem a direita o que faz a esquerda. Caladinho, dá exemplo dos outros. Agora, quando você puder falar a palavra e exemplificar, aí você vai arrastar mesmo, igual falou Confúcio. Entendeu? Então, hoje a conversa é curtinha, mas eu espero que Deus dê muita paz para você e para sua família. Entendeu? E nós estamos aqui no caminhadinho, miudinho, mas caminhando. Não pode parar. E tudo começa na palavra, tá bom? Que Deus ilumine o coração de vocês, tá bom? Fique com Deus.